Olá, pessoas e outros seres. Hoje eu ia falar seres sombrios, porque eu ainda tô acostumado, né? Me acostumei com Halloween. Bom, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, como eu vou postar esse vídeo, onde eu vou postar esse vídeo, não sei ainda o que eu vou fazer esse vídeo, mas é um vídeo improvisado, tá? Estou aí passando por momentos de transição, aqui também nas redes sociais, no YouTube. Mas aconteceu algo, vamos dizer, comigo, que eu preciso falar sobre, tá? Que é geral, obviamente, que é sobre o beijo gay do Superman. Eu tossi. Tá um calor do Saara e eu não trouxe minha água pra cá. Bom, resumindo a ópera, uma série atual de histórias em quadrinhos da DC Comics está apresentando um Superman mais velho, né? E ele tem um filho que eu acredito que seja adolescente, início ali de ser um jovem adulto, tá? O John, o nome dele é Jonathan Kent, em homenagem ao pai adotivo do Superman, né? O pai terrestre do Superman. E nessa história, o John, ele conhece um menino, que eu esqueci o nome agora, tá? Mas, enfim, esse menino se torna amigo dele. E vai chegar um momento onde o Superman Clark Kent, ele vai ter que se ausentar da Terra. Então ele passa o manto de Superman para o filho. E o John passa a ser o Superman. E vai haver um momento, ainda não foi publicado, até onde eu sei, essa HQ, essa história, que o John e esse amigo dele vão passar a gostar um do outro, vão se beijar. E provavelmente, aparentemente, pelo que foi dito, eles vão começar um relacionamento, vão começar a namorar. E esse John, esse Superman, seria então bissexual, tá? Essa HQ, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi postada, não foi lançada, foi postada uma foto do beijo entre o Superman e esse outro garoto. Bom, isso foi o suficiente para uma enxurrada de preconceito e LGBTfobia sobre a DC Comics, sobre os criadores dessa história. Tanto que lá nos Estados Unidos, os profissionais envolvidos com esta história em quadrinho, com essa atual saga, né, esse arco do Superman, eles estão precisando de proteção policial, porque eles estão sendo ameaçados por pessoas homofóbicas, LGBTfóbicas, preconceituosas, extremistas, tá? Então vamos lá. Por que de tudo isso? Além de, do preconceito que está impregnado no nosso mundo, no nosso planeta. O Superman é um dos primeiros super-heróis criados lá no início do século XX, do século passado. E ele sempre foi esse símbolo. É muito interessante, porque o Superman, fisicamente, ele sempre foi este símbolo do padrão masculino. Porém, as atitudes dele têm muitas características do que a gente fala que é atribuído ao feminino. O Superman, ele é chamado de escoteiro, o garoto do governo, porque ele sempre foi muito dentro da lei. Só que ele sempre foi muito empático, ele sempre foi bonzinho. Inclusive há o contraste entre ele e o Batman, né? E ele sempre visou cuidar do planeta, cuidar das pessoas. Ele sempre foi empático, sempre se colocou no lugar do outro. Sempre ele ele procura não lutar, mas tentar resolver de formas pacíficas. Essas características são geralmente atribuídas ao universo feminino, né? Mas enfim, isso nunca chamou a atenção de ninguém. O Superman é lá o símbolo, o expoente da masculinidade, né? Da heteronormatividade padrão da nossa sociedade. Enquanto ele permanecia intocado,
Outros super-heróis da DC Comics, inclusive da Liga da Justiça, outros amigos do Superman, tiveram sim uma representatividade em torno deles, tá? Lá no século passado, se não me engano, na segunda metade do século XX, um psiquiatra norte-americano publicou um livro detonando as histórias em quadrinhos. Talvez tenha sido um pouco antes, tá? O que fez surgir ali uma associação de censura nas histórias em quadrinhos, tá bom? Eu não vou trazer termo técnico aqui, porque eu não reestudei, eu tô fazendo, como eu falei, esse vídeo tá improvisado, e outro porque não cabe aqui no momento. Enfim, nesse livro, ele apontava os desvios de conduta dos super-heróis, né? Dentre esses desvios, os mais chamativos eram da Mulher Maravilha e do Batman. Da Mulher Maravilha seria que ela trazia elementos de sadomasoquismo nas suas histórias e de lesbianismo. Isso não é mentira, tá? Porque o criador da Mulher Maravilha, William Moulton Marston, ele sim colocou esses elementos, porque o William, ele era pró-feminismo. Ele acreditava, eu vou fazer um grande resumo, porque a história dele, da Mulher Maravilha, é enorme, são enormes. Ele acreditava que o mundo seria muito melhor se as mulheres o governassem. Por isso ele criou a Mulher Maravilha. Inclusive, a Mulher Maravilha originalmente seria muito mais supremacista se fosse só pelo William. Acontece que o William tinha um relacionamento com duas mulheres, era um relacionamento que hoje chamamos de poliamor. Os três mantinham relações, as duas mulheres também tinham um relacionamento entre elas, e essas mulheres o inspiraram a criar a Mulher Maravilha e também o ajudaram a dar uma amenizada ali naquela super-heroína mulher supremacista que ele queria. Mas ele criou sim uma super-heroína com todos os valores atribuídos ao feminino, e ele que nasceu numa sociedade governada só de mulheres, que era perfeita, que era pacífica. Ele queria isso para o mundo, tá? Então, sim, esses elementos que o psiquiatra lá e a associação lá de censura acusaram na Mulher Maravilha eram reais, porém as do Batman não eram. Esse psiquiatra disse que o Batman era cheio, a história do Batman era cheia de homossexualidade, porque era o Alfred, o Batman, né, o Bruce Wayne, e o Robin na época, o Dick Grayson, o primeiro Robin, três homens ali morando numa mesma casa, e ele dizia que o Alfred havia iniciado o Bruce em relações homoeróticas, e depois o Bruce adotou o Robin para fazer isso. Enfim, uma coisa louca que não fazia nenhum sentido. Bom, isso ficou gravado por muito tempo, tanto que até hoje nós temos essa imagem aqui no Brasil, inclusive, do Batman e Robin serem um casal, o que nunca aconteceu. Isso causou muitos problemas, muitas censuras. Histórias da Mulher Maravilha foram censuradas inúmeras vezes por conta dos elementos de, mais especificamente, bondagem, que é um tipo de prática sexual com cordas e amarrações, amarradura, né? Enfim, cintas de cor, enfim, tá. Tempos se passaram e a DC, ela, por muito tempo, ela encobriu isso, obviamente, por todo o preconceito. Ela fez com que a Mulher Maravilha se enquadrasse também nos padrões de normatividade. Mas, já faz um tempinho já, a DC assumiu a bissexualidade da Mulher Maravilha, né? Que era algo que já fazia parte da essência dela. Num quadrinho, inclusive, que é muito interessante, porque o Superman, ele encontra a Mulher Maravilha celebrando o casamento de duas mulheres. E aí a Diana termina, né, a cerimônia e vai conversar com o Clark, né, o Superman, e ele pergunta pra ela se ela, tipo assim, apoiava e aceitava relacionamentos homossexuais. E a Diana deu uma risadinha e falou assim: Clark, eu nasci, vivi, cresci numa ilha só de mulheres. E depois disso foi sendo mais especificado. Enfim, foi sendo mais, né, oficializado de que a Mulher Maravilha, os primeiros relacionamentos dela foram com outras amazonas, com outras mulheres da ilha, né? Porque se você vive num mundo que só existem mulheres, a sexualidade e o afeto são inatos do ser humano.
salvo determinadas pessoas que não têm da forma que a grande maioria possui. Mas na grande maioria do ser humano, sexualidade e afeto são inatos, né? Ou seja, nascem com a gente, são instintos. E é óbvio que as Amazonas, que aquelas mulheres que viviam num lugar, no mundo só de mulheres, se relacionariam entre si. E no primeiro filme da Mulher Maravilha, com a Gal Gadot, ela até cita uma passagem de um livro de um filósofo grego, ela cita para o Steve Trevor, que, segundo esse livro, e é o que as Amazonas acreditavam, que uma mulher não precisa de um homem para ter prazer. Enfim, a Mulher Maravilha não foi a primeira personagem da DC a se assumir, a ser revelada como LGBT. Na DC nós temos a primeira super-heroína assumidamente lésbica, que é a Batwoman, a Kate Kane. E é interessante, porque muitos personagens do universo do Batman são LGBTQIA+. A Kate Kane, né, a Batwoman, foi a primeira super-heroína lésbica. A gente tem a Renée Montoya, que era uma policial de Gotham, que por muitos anos apareceu como uma personagem importante ali no cenário ali do Batman, da polícia de Gotham, cada vez tendo mais destaque. E ela também é lésbica, ela teve um relacionamento com a Batwoman, e atualmente ela é a atual Questão, né? Que é um super-herói. Questão, ele era um homem, e ele treinou a Renée Montoya para se tornar a nova Questão. A gente tem também a Mulher Gato, que é bissexual também, já teve relacionamentos com outras mulheres, inclusive mostrados nos quadrinhos. Apesar do relacionamento mais famoso dela ser com o próprio Batman, né? Nós temos a Arlequina, que depois de terminar com o Coringa, depois de se libertar de um relacionamento tóxico e completamente abusivo que ela tinha com o Coringa, ela passa a se relacionar com a sua melhor amiga, a Era Venenosa, e ela finalmente tem um relacionamento saudável, onde ela é respeitada, valorizada, onde existe amor e afeto, e elas são um dos casais mais populares da atualidade. Os fãs amam as duas, inclusive eu. E recentemente a gente teve também um dos Robins, porque existem muitos Robins, várias pessoas assumiram o nome, né, o manto do Robin. O Tim Drake, que é um Robin já antigo, ele também se assumiu bissexual numa história em quadrinho, né, recente. Isso falando do Batman, tá? Alguns exemplos. Nós temos muitos outros exemplos da Liga da Justiça. Se não me engano, o primeiro super-herói da DC a se assumir gay foi uma versão alternativa do Alan... alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, mas é o Alan, que foi o primeiro Lanterna Verde da DC Comics. E num dos mundos do multiverso da DC Comics, esse Alan, ele é casado com outro homem. A gente tem também... Nossa, acabaram de lembrar uma aqui, que agora fugiu. Ah tá, a gente tem o Apollo e o Meia-Noite, que são os super-heróis da DC, que foram inspirados no Batman e no Superman. E se não me engano, eles protagonizaram o primeiro beijo e primeiro casamento gay das histórias em quadrinhos. Eles são casados, os dois. E, enfim, eles são muito, muito interessantes. Eles não participam da linha principal dos super-heróis, mas eles são da DC Comics e tem ali bastante fama, especialmente lá fora. Aqui no Brasil não tanto. A gente tem também o John Constantine, que é o demonologista, né, o feiticeiro, que já teve série, teve filme protagonizado pelo Keanu Reeves. Em alguns lugares ele é classificado como bissexual, mas na verdade ele é pansexual. Inclusive tem uma animação mais recente da Liga da Justiça, que é contra o Darkseid, eu não lembro o nome agora, onde ele fala que... Eu não sei se era o Tubarão Rei, eu acho que era o Tubarão Rei, que é que tem inclusive no último Esquadrão Suicida, que ele é um tubarão humanoide, e o Constantine fala que eles já tiveram um relacionamento. Pansexual é quem se interessa por pessoas, no caso dele. Seres, independente da identidade de gênero, da orientação sexual, independente de nada. Se apaixona por outros, né? Enfim, isso são alguns dos personagens LGBTs da DC Comics dos quadrinhos.
Fora os vários personagens LGBTs das séries da DC Comics. Porque assim, por mais que os filmes da DC Comics atualmente sejam poucos, as séries da DC são muitas. Em paralelo às da Marvel, eu não vou aqui, tá, fazer rixinha. Em paralelo com as da Marvel, a Marvel tem muito mais filmes e poucas séries. A DC tem poucos filmes e muitas séries, tá? Existem vários, inúmeros personagens LGBTs nas séries da DC Comics. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Vocês podem perceber que eu não citei o Superman nessa lista de representatividade LGBT. Apesar de na série da Supergirl, a irmã adotiva da Supergirl, se não me engano, ela é lésbica. Mas assim, o Superman em si, ele permaneceu intocado por essa diversidade, porque ele é a cara da DC Comics, né? Mas agora, o filho dele é bissexual. E o que acontece? O povo que não sabe nada disso, né? É claro que tem muito preconceituoso que conhece toda essa história, né? É óbvio. Mas a maioria das pessoas não conhece tudo isso que eu trouxe aqui, né? Toda essa história, desde a censura no século passado até esses inúmeros outros personagens LGBTs que a DC Comics e Liga da Justiça possuem, incluindo a Mulher Maravilha. E agora que a gente vê o filho do Superman, que atualmente é o Superman, se assumindo bissexual, ele tá sofrendo todo esse hate. E por que eu quis falar isso, assim? Eu já tava querendo me manifestar sobre isso, mas recentemente eu vi que uma pessoa que me segue no Instagram, e eu acho que aqui no YouTube também, não sei, que eu conheci na época em que eu frequentava a igreja católica, ela postou lá, a foto de perfil dela é a Mulher Maravilha beijando o Superman. E aí eu já entendi que era uma indireta preconceituosa contra o beijo gay, né? Esse negócio de beijo gay é incrível, que é beijo, gente, beijo. Mas enfim, o beijo do Superman com outro garoto. Aí eu fui entrar no perfil dela, porque eu não a sigo, só ela que me segue. E eu vi, eu nem precisei, sabe, rolar muito o feed do Instagram, que ela tem posts homofóbicos. E é uma pessoa que sempre tá curtindo e vendo o que eu posto. E eu fiquei pensando, cara, como assim? Eu sou abertamente gay, eu falo muito sobre assuntos LGBTs, sobre homofobia, e a pessoa me segue, tipo, eu não sei, sabe? Eu fiquei confuso e ao mesmo tempo com muita raiva, porque um dos posts falava que opção sexual era igual roupa íntima. Cada um tem a sua e não precisa ficar esfregando na cara dos outros e forçando os outros a usar. Mais ou menos assim. Aí eu fiquei com muita vontade de responder. Primeiramente, não é opção, é orientação, porque ninguém escolhe a sua orientação sexual, né? Ou por acaso você, senhora, que é uma senhora, essa seguidora, a senhora escolheu ser heterossexual. Se a senhora me dizer quando a senhora escolheu ser heterossexual, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Porque assim, orientação sexual não se escolhe, a gente nasce com. Enfim. Segundo, ninguém quer esfregar na cara de ninguém a nossa orientação sexual, muito menos obrigar as pessoas a serem, não é? O que a gente quer é o seguinte, tá? Durante toda a existência humana, depois do cristianismo, porque antes do cristianismo haviam muitas relações LGBTs e muitas orientações e identidades de gênero que não eram escondidas, não eram proibidas, mas enfim, né? O monoteísmo trouxe essa coisa aí. Enfim, nós somos bombardeados todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, de casais heterossexuais e de pessoas heterossexuais esfregando na nossa cara a sua heterossexualidade. E nem por isso nós deixamos de ser LGBT. Por quê, primeiramente? Nós não podemos ter o mesmo direito de sermos quem somos, de amar quem amamos e de fazer com que isso seja público da mesma forma que vocês heterossexuais fazem. Segundo ponto,
Nós deixamos de ser LGBT, mesmo desde que nascemos sendo bombardeados pelas expressões heterossexuais, as expressões de afeto e sexualidade de vocês? Não. Se nós não mudamos, porque vocês vão mudar. Primeiro porque não se pode mudar, porque como eu falei, nós nascemos, é uma orientação. Não se pode mudar isso. Ninguém vai deixar de ser heterossexual porque viu um beijo entre dois homens ou entre duas mulheres na televisão. Da mesma forma como nós não deixamos de ser gays por vermos a vida inteira beijos heterossexuais na televisão. É tão difícil entender isso. É realmente tão difícil. E aí eu cheguei numa outra questão. A gente fala muito de diferença, né? De aceitar as diferenças. Mas assim, algo é diferente quando ele é comparado a algo que é tido como normal ou certo. Então nós, LGBTs, nós não somos diferentes. Nós somos iguais. Porque não existe um certo ou errado, um normal ou anormal quando se fala de identidade de gênero ou de orientação sexual. É a mesma coisa. São orientações que nascem com as pessoas. São identidades que nascem de gênero, que nascem com as pessoas, tá? Estou falando internamente, especialmente na questão de identidade de gênero, mas internamente, faz parte da nossa personalidade. Então, nós não somos diferentes. Ninguém tem que aceitar a diferença. A mesma coisa a minoria. Nós, LGBTs, não somos minoria. Os negros não são minoria. As mulheres não são minoria. Os pobres não são minoria. Nós não somos minoria. E nós não somos diferentes. Nós somos diversos, os seres humanos são diversos porque cada um tem a sua particularidade, suas características únicas ou pertencentes a determinados grupos. Existe diversidade, mas a diferença para mim soa muito como, não, aquilo é normal. Então já que isso não é igual o que é normal, isso aqui é diferente, nós não somos diferentes, tá? Nós somos iguais. A diversidade entre nós é que você, heterossexual, gosta, se interessa, sente atração, sente conexões afetivas com pessoas de identidades de gênero opostas às suas. Se você é um homem heterossexual, você gosta de mulheres. Eu, sendo gay, gosto de homens. É só isso, a diversidade. E como eu falei, por nós não sermos minoria, e muito menos, nós não existimos só agora, nós existimos desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade nasceu, e eu estou falando de orientação sexual e identidade de gênero, não existe diferença. E nós não somos minoria. Então vocês, heterossexuais, não são a maioria, vocês não são o padrão de normalidade, tá? Ou seja, nós não somos diferentes. Todos nós somos igualmente seres humanos. Não sei se deu pra entender, talvez não. Porque se é difícil entender que eu gosto de uma coisa, você gosta de outra e tudo bem, e isso que eu tô falando agora é mais difícil de entender, né? Mas enfim, eu fiquei muito irritado e eu fiquei tentado a respondê-la, mas eu nunca gostei de briga em rede social, então eu falei, não, Guilherme, não, vamos, né? Fazer de outra forma. E eu estou tentando fazer de outra forma, tá? Como eu falei, eu não sei como esse vídeo vai ser postado, quando vai ser postado, onde vai ser postado. Bom, onde vai ser no YouTube, porque já tá grande demais. Mas, enfim. Só um desabafo e um pouco de informação, gente, tá? É o que eu falo, informação. Antes de falar do Superman bissexual, vai entender o que é essa história. Vai entender que ele não é o mesmo Superman, tá? E também, se for ter problema nenhum, mas eu amo Superman Lois, então... Enfim, né? Não há necessidade também de fazer isso. Mas, trazendo o filho dele com uma pessoa LGBT, vai ser interessante a gente ver a relação do Superman com isso, né? Se ele possui algum preconceito, como às vezes pareceu possuir, como nessa questão da Mulher Maravilha, que eu falei, do casamento que ela estava celebrando entre duas mulheres, vai ser interessante ver como isso vai ser trabalhado. De repente, se ele tem algum preconceito, ao longo das histórias, né, das histórias em quadrinhos, desse arco, esse preconceito pode ser trabalhado de uma forma que vai até ajudar a diminuir o preconceito social, né?
aquilo que muita gente fala, né? Muitos pais, inclusive pais mais responsáveis, de que quando que tinha preconceito, e aí quando o filho se assume LGBT, começa a entender e perde o preconceito, né? Muda a sua forma de pensar. Enfim, independente disso, é muito importante a gente ter em mente que não é o primeiro beijo entre dois homens no meio dos super-heróis, tá? Inclusive, a Marvel demorou muito pra fazer isso. Tô falando de cinema e tal. Mas no filme dos Eternos eu não assisti, mas eu vi que a gente já sabia que ia ter um casal de dois homens. Eles se beijam ao longo do filme e em alguns países o filme foi banido por conta desse beijo entre dois homens. Nos quadrinhos da Marvel a gente também tem vários personagens LGBTs que eu não vou falar aqui, mas tem vários. Então assim, tá? A própria Mulher Maravilha, gente. Se vocês conhecerem, forem buscar a origem da Mulher Maravilha, a história do criador da Mulher Maravilha, William Marston, cara, tem tanto tabu que ele quebrou. Ele falava tanto sobre feminismo, sobre liberdade sexual, e ele passou tudo isso pra Mulher Maravilha, o que a Mulher Maravilha representava pra ele, o que ele queria que ela representasse. É tanta coisa, gente. É tanta coisa. Só que assim, você precisa... É que eu já falei isso em algum lugar. No vídeo do Death Note. É difícil, né, você vencer a sua preguiça e o seu conforto e ir buscar conhecimento, né? É mais fácil você reproduzir os preconceitos, né? As notícias do Zap Zap que você recebe, né? As fake news que você recebe, é mais fácil você reproduzir com o seu ódio, com o seu preconceito, com o seu medo, né? Com a sua fobia, do que você procurar o conhecimento, né? Então, assim, é ótimo, é maravilhoso o mundo dos super-heróis, conhecer essas histórias, consumir essas histórias, eu amo. Mas vai entender também o que acontece por trás, vai entender o que aconteceu com esse super-herói, de onde surgiu a história dele. Não só em relação ao LGBT, todos os super-heróis têm histórias profundas, incríveis, que é além de ser um super-herói, sabe? Enfim, tchau.